Boa tarde, sou professora Glacione Arruda, diretora da Sala Paulo Freire, Centro de Referência em Estudos, Pesquisas e Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. E é com grande prazer que damos início à live, que faz parte do ciclo formativo Trocas e Conversas em Educação Especial, transformando conhecimento. E hoje nós temos o prazer de receber a professora mestre Sheila Vieira, que estará compartilhando um pouco com a gente de todos os seus estudos e pesquisas em relação à educação especial. E eu quero, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, da Subsecretaria Pedagógica, da Sala Paulo Freire, do Departamento de Educação Básica e da Coordenadoria de Educação Especial, eu quero nessa tarde dar as boas-vindas a todos que estão assistindo à nossa live e desejar uma ótima tarde de estudos para todos. E é com grande alegria que eu, professora Glacione Arruda, juntamente com as intérpretes de Libra, Jane e Estela, e também com toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, professora Alexandra, Luciana Graça, professora Luciana Abreu, professora Renata Vogas, nós queremos desejar uma boa tarde para vocês. E eu quero, nesse momento, já convidar a nossa palestrante dessa tarde, professora Sheila Vieira. E eu vou falar um pouquinho sobre a professora Sheila. Ela é doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, o PPG-Duc, da UFRRJ. Ela é mestre em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense. É pedagoga graduada pela UERJ com habilitação em Magistério de Disciplinas Pedagógicas. A professora Sheila também é professora de Educação Especial da Rede Paetec e professora do Instituto Municipal Helena Tipoff. É pós-graduada em Deficiência Mental pela Unirio e em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal do Ceará. E também em Educação Tecnológica pelo Cefet do Rio. Ela possui experiência como tutora de EAD, formadora e coordenadora pedagógica junto ao Núcleo de Educação e Cidadania da UF. E tem sólida experiência em cursos de especialização, graduação e extensão universitária. E é também integrante do grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão Escolar, Práticas Curriculares e Processos de Ensino e Aprendizagem, o OBE, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenado pela querida professora Márcia Pleste, que a gente deixa aí um grande abraço, né, essa parceria que é muito importante para a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Professora Sheila, muito obrigada pelo seu aceite, muito obrigada por essa tarde, que eu tenho certeza que será maravilhosa, e a fala está com você agora. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Acredito que estejam me ouvindo bem, né? A gente começa fazendo aí uma audiodescrição para a acessibilidade das pessoas que nos ouvem. Eu sou uma mulher parda, na casa aí dos 40, quase 45 anos, duplamente vacinada, né? Tenho olhos castanhos, cabelos castanhos, encaracorados, um pouquinho abaixo do ombro. Eu tenho uma parede com detalhes de madeira e uma faixa de metal atrás de mim. E em nome da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na pessoa da professora Kátia Nunes, diretora do Instituto Municipal Helena Tipoff, agradeço o convite. Peço já de antemão que perdoem, né? Não é fácil falar para a rede municipal de Duque de Caxias. Agradeço demais o convite, a confiança, a parceria, né? A colaboração das nossas maravilhosas intérpretes, né? Pessoas que vão tornar aí a nossa conversa mais acessível, né? Então, gratidão aí à professora Glacione Arruda, que falou tanto de mim, né? E às vezes a gente até fica surpreso com isso tudo, mas na verdade é uma trajetória de muito compromisso com a escolarização de todos e todas. Eu trouxe uma apresentação para vocês,
ela é uma apresentação bem institucional. Eu falo do lugar da Secretaria Municipal de Educação do Instituto Municipal Helena de Poff, é minha casa, e conforme a gente for conversando, aí eu vou pedindo para fazer a transição aí dos slides. Essa é uma apresentação em formato oficial, então vocês vão ver aí alguns elementos da estrutura, mas trago também muito da experiência desses 20 e poucos anos acumulados no trabalho com a educação especial, ok? Pode passar. Essa é uma tela mais pontual, né? Aí as autoridades da rede, um pouco dos meus dados, a professora Glacione já falou também, e aí o nosso título, que vocês já perceberam que deu uma desformatada, e aí a gente vai combinar que a tecnologia não nos atrapalhe, beleza? Então, o título hoje, ele é bem abrangente, ele foi um desafio imposto, né? Imposto não, apresentado pela professora Renata Vogas, grande gestora da área de educação especial da Rede Municipal de Duque de Caxias, né? Pessoa parceira, amiga, colega, né? Então ela me pediu para trazer um pouco da fala sobre educação especial, inclusão em currículo, possibilidades e adequações pedagógicas, e aí é um pouco do que a gente vai conversar na tarde de hoje, ok? Pode passar? Como eu estou trabalhando com dois equipamentos, né? Então não se espantem se de vez em quando eu olhar um pouquinho para o lado. Eu estou sem óculos, eu nem coloquei ele na minha audiodescrição porque eu não vou conseguir usar óculos por conta da iluminação. Bom, pessoal, espero que todos e todas estejam bem, né? A gente vai ter uma tarde aí de muita troca, eu espero. Queria apresentar um pouco para vocês do meu locus de fala, né? Eu escolhi uma das redes, né? A rede Municipal do Rio de Janeiro, para trazer, para ilustrar como o cenário dessa fala de hoje. Pode passar. De onde eu falo, né? Eu sou professora do Instituto Municipal Helena de Poff, né? E essa imagem que vocês veem aí, aos pouquinhos eu vou fazendo uma descrição no compromisso com a acessibilidade. Então, o Instituto Municipal Helena de Poff, ele é um órgão ligado, vinculado à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Essa imagem é um prédio azul com janelas, né? Um hall de entrada que não aparece muito porque a gente tem uma árvore frondosa logo na entrada, é o prédio do centro de referência. E a imagem ao lado, a nossa inspiração, né? A professora Helena Tipoff, que vem trazendo aí inspirações ao longo do trabalho, do investimento na escolarização de pessoas, público-alvo da educação especial e outras denominações que a gente vai dando só para colocar flor nesse processo, né? Eu sou uma grande admiradora do professor Helena Tipoff. Pode passar, por favor. Eu tenho aí alguns dados, deixa eu ver, da nossa missão. E a nossa missão. Daqui a pouquinho o slide vai correr, né? Pode já ter um delay aí da, da transmissão, né? A nossa missão, em tese, ela está vinculada com a ampliação, né? A oferta, a estruturação, a possibilidade de oferta do atendimento educacional especializado a todos os alunos público-alvo da educação especial que são matriculados na nossa rede. Pode passar, por favor. A rede municipal do Rio de Janeiro é uma rede muito grande, né? Tem muitos dados aí em relação à quantidade de escolas, né? A abrangência que vai desde, por exemplo, o Paquetá, a limites com a municípios da Baixada Fluminense, né? Até Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba. E eu fiz um destaque porque a minha área de atuação privilegiada atualmente é a nona coordenadoria. Eu sou coordenadora das ações do Instituto Municipal Helena de Poff dentro da nona Coordenadoria de Educação, é a nossa regional. Vocês aí têm uma outra configuração, e assim, a gente vai trazendo um pouco dos dados, né, para colocar para vocês que o desafio que a rede municipal de Duque de Caxias enfrenta com relação à estruturação de um bom serviço, né, pedagógico, escolar, em torno do bom atendimento aos nossos estudantes é comum, né? Então, pode passar, por favor. São dados apenas estatísticos, né? A gente tem aí hoje em torno de 18 mil alunos com deficiência matriculados, né? Nós temos
um total de aproximadamente 640 mil estudantes. Então, hoje, 3% da rede ela é sinalizada com algum tipo de condição que a liga à educação especial, divididas aí em 1.500 e poucas escolas, né, com aproximadamente 30% dessas escolas em turno parcial. Esses dados são públicos, eles estão na página da Secretaria, são dados atualizados agora de junho de 2021, pode passar, por favor. E aí, um pouco dos serviços que a gente tem, né? A gente vai, semelhante à rede municipal de Duque de Caxias, trabalhar com diversas modalidades de ensino, né? Modalidades essas que estão amparadas na legislação, né? Então, nós temos 10 classes hospitalares nos diversos bairros da região metropolitana, nós temos uma casa de apoio, nós permanecemos oferecendo ainda serviços em classes especiais, né, atendimento domiciliar, atendimento de professor itinerante. Aí estão algumas imagens ilustrativas desse trabalho, pode passar. Nós temos também aí uma estrutura de rede de apoio que, pelos números, né, elas são vultosas, mas que posso garantir a vocês, o nosso desejo é que elas sejam cada vez mais ampliadas, né? Então, vai desde, por exemplo, estagiários, né, estudantes de licenciatura que atuam junto às turmas dos alunos com deficiência, turmas profissionais voluntários, nós temos os intérpretes de Libras, nós temos instrutores, nós temos um concurso em vigor, né, de agentes de apoio à educação especial. A gente também construiu aí convênios com institutos de fomento às altas habilidades de superdotação, então a gente tem alguns convênios, e atualmente contabilizamos em torno de 508 salas de recursos multifuncionais. As imagens ao lado mostram um pouco, ilustram um pouco uma formação que foi oferecida pelo nosso canal da Multirio. Então, estou eu e uma professora conhecida chamada Laura Jane, que é professora colega lá do Instituto, mas que faz gentilmente a nossa acessibilidade em Libras, né? Uma foto de um livro, produto de uma pesquisa realizada pela UERJ junto ao Lateca, né? Que ontem, quem assistiu a live pôde ouvir um pouquinho disso, inclusive a professora Kátia Walter era aí da nossa plateia de ontem, eu assisti, e um pouco do trabalho que é realizado no próprio centro de referência, né? Uma imagem de uma criança sendo trabalhada nas questões de comunicação alternativa e ampliada, guardando aí as descrições. E para quem a gente monta isso tudo, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Nós temos aí uma colmeia rica, né, de imagens e de expectativas e de pessoas e do público-alvo da educação especial definido por lei, né? Nós trabalhamos dentro da área do transtorno do espectro autista, transtorno global do desenvolvimento, as diversas áreas de deficiência, deficiência múltipla, deficiência física, surdez, né, altas habilidades e superdotação. Então, assim, de maneira bem rápida, eu queria apresentar para vocês um pouco do escopo que nos movimenta, né? Então, vou pedir para a gente passar para a próxima etapa, pedir para passar aí o slide para alguns conceitos importantes, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Peço muitas desculpas, mas assim, a gente fica tensionado, né? Sempre é bom e, 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 e tenso também falar para os iguais, né? Para os colegas. E um dos desafios que tem me movido particularmente ao longo dos anos, né, sobretudo agora no processo de estudos para o doutoramento, né, que vem é, é, perpassando as diversas práticas da educação especial, está sobre o currículo, né? Então a gente vai ter um imenso entendimento, quer seja pelo conceito, pelo senso comum, quer seja pelos diversos
pelo conceito mesmo de currículo que perpassa as diversas experiências que cada professor, cada espaço de aprendizagem vivencia, né? Pessoas que associam a ideia do currículo àquela lista formal de tópicos que a gente vai precisar trabalhar num determinado tempo, né? Eu trouxe para vocês aí algumas imagens dos materiais que embasam o currículo da Rede Municipal do Rio de Janeiro, né? Trouxe também uma listagem de tópicos específicos, né, de temas específicos com os quais esse currículo está comprometido, mas também trouxe uma ideia de um conceito ampliado sobre currículo a respeito de tudo aquilo que a gente oferece nesse processo, nesse itinerário formativo que nós desenvolvemos nos espaços de aprendizagem, nas escolas, nas creches, na formação oferecida às crianças da educação infantil, da educação de jovens e adultos e também da educação especial. Pode passar, por gentileza. Deixa eu passar aqui também. Eu fui lá na página da rede social da Prefeitura de Duque de Caxias e fiz umas imagens, né, bacanas a respeito do entendimento sobre currículo que a gente também pode ter em relação ao conjunto de experiências desses sujeitos, né? Então, vocês vão ver algumas imagens retiradas do site do Facebook oficial da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, porque o currículo também é esse conjunto de experiências educacionais, experiências sociais, experiências de convívio, né? Ou seja, das experiências com reticências no final, porque a gente ainda que tenha diversos entendimentos, diversas formações, né? A gente não pode esquecer que o currículo ele está relacionado a conceitos científicos, sim. Escola como lugar privilegiado de oferta desse choque entre o conhecimento cotidiano e dos conhecimentos científicos, mas que também está permeado pelas experiências. Experiências dos professores, experiências dos alunos, experiência das famílias, da comunidade, dos diversos profissionais, né? Então, pode passar para frente, por favor. A gente também não pode esquecer, né, que esse currículo ele é ele tem uma imagem ligada a várias faces, né? Ele tem articulações inúmeras que são constituídas por meio da interação da prática, dessa diversidade de contextos, de atores, de sujeitos, de intenções, de desejos, mas que ele não está livre dessa relação de poder, dessa relação de afirmação da presença, da convivência, das experiências, das expectativas desse sujeito sobre esse espaço, sobre a sua própria constituição enquanto ser humano. Pode passar para frente. A gente também vai estar relacionando o currículo a aspectos legais, né, formais. Aí eu trouxe alguns destaques para vocês, né, sobretudo aquele que fala da educação como um direito de todos e todas, né, ratificado, tornado emenda constitucional, portanto, de obrigatório cumprimento, quando a gente tem a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tornada emenda constitucional pelo Decreto 6.949, entendendo a educação, né, o acesso à escolarização, à formação como um direito humano, né? A interação, né, o contato da escolarização também como um direito formal, sobretudo das pessoas com deficiência, dos sujeitos com deficiência, ratificado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, e esses dois, vocês percebem na telas, eles estão destacados em amarelo, porque são legislações relacionadas ao cenário nacional.
mas que também precisam ser acrescidas, e aí um pequeno toque para a gente depois levar para o debate das legislações locais, né? Então, eu trouxe para vocês aí, exemplificando, a nossa política de educação especial, que é lá da Rede Municipal do Rio de Janeiro, que vai tentar articular os anseios locais, né, do nosso espaço com a tradução das políticas nacionais, né? Então, as diretrizes locais relacionadas, associadas, né, às demandas da regionalidade, né? Elas precisam materializar, colocar em tela, né, os anseios da rede em relação à escolarização de seus alunos. E aí, é claro que a gente traz esse debate para a escolarização das pessoas com deficiência, mas é impossível a gente não dissociar de que quando eu invisto na escolarização daqueles que estão, entre aspas, mais vulneráveis, daqueles que são, como fala o Andrew Solomon, longe da árvore genealógica, ou que apresentam especificidades de desenvolvimento, da forma como eu trato eles, da forma como eu trabalho com eles, que eu os vejo, eu passo a ser reconhecido. E aí fica uma grande interrogação que tem me projetado em termos de estudos, né? Mas como a gente quer ser conhecido enquanto rede? Que currículo a gente precisa construir para que essa imagem de rede seja reconhecida não só nos documentos legais, nas diretrizes legais, mas para a população que se beneficia dela. Aí fica aquela pergunta: como a nossa rede quer ser conhecida? Né? Uma rede que inclui, onde todos e todas têm espaço, têm vez, têm voz, têm atitude, têm suporte para o seu desenvolvimento, ou o contrário disso? Né? Pode avançar, por favor. O currículo ele tem as suas dimensões, né? E aí eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né? Eu tenho a palavra currículo com três legendas ligadas a ela, né? A dimensão conceitual, a dimensão procedimental e a sua dimensão atitudinal. Quem está aí visualizando está vendo o Roberto Carlos, né? O rei Roberto Carlos, grande ídolo de muitos de nós, professores, inclusive eu, tá, pessoal? Você se lembra que Roberto Carlos é uma pessoa com deficiência? Como ele é conhecido? Ele é o rei, né? O mestre da música brasileira, né? Como ele é conhecido? Ele é conhecido por ele, por aquilo que ele faz, a despeito de ser uma pessoa com deficiência. Eu trago abaixo da imagem do Roberto Carlos, associado à ideia da dimensão procedimental, uma imagem que traz em libras datilológico a palavra amor, em língua portuguesa, a tinta, né, escrita as letras da palavra amor, e abaixo, né, numa alusão aos pontos de Braille, a palavra amor em Braille. Né? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente a respeito dessa perspectiva, porque, inclusive, tem sido uma das defesas do Observatório de Educação Escolar e Inclusão Educacional, o OBE, né, uma pérola, né? Um grande, uma grande parceria que a Rede Municipal de Duque de Caxias tem. E aí eu vou falar do observatório, né? Que é a minha casa de estudos, né? Que tem sido a minha casa, mas que também é uma representação clara dessa articulação da aproximação com os conhecimentos científicos, com as casas de excelência de formação de professores, né? De profissionais qualificados, que são as universidades, né? E nisso, Caxias é florido, né? Não só a rural, né? Minha casa de paixão, mas também a faculdade
a FEBEF, da UERJ Caxias e todas as outras instituições que estão ao redor. Baixada Fluminense é sinônimo de qualidade, de oferta de ensino a nível superior e pós-graduação, né? E eu sei de todo o apreço, o cuidado que a rede tem em relação a isso. E na última dimensão que a gente vai trazer aí, eu vou falar mais sobre ela, mas mais à frente nós temos uma imagem que circulou nos jornais aí, né, nos tabloides brasileiros, de uma jovem trabalhadora de uma rede de lanches bem popular que está ajoelhada na altura de uma pessoa usuária de cadeira de rodas, aparentemente com alguma limitação motora, né, dando o sorvete na boca dele, né, porque aquele é o produto que ela comprou, que ele comprou e que ela prontamente estava associando aí ao direito dele de consumir aquele produto, né? E eu falo isso apoiando a ideia de que a gente precisa desenvolver, apoiar, avançar em termos da acessibilidade, né? Da dimensão atitudinal sobre o processo. Então, pode passar mais à frente. Como um dos pré-requisitos, né? Eu trago aí dois bloquinhos de anotação, né? Um na cor amarela, que traz a ideia que traz o conceito de educação especial, o outro na cor azul, que relaciona-se com o bloquinho amarelo com a educação inclusiva, todos dois trazendo dois conceitos de duas grandes estudiosas da área, a professora Márcia Plete, nossa referência, minha referência maior, né, mas também referência da própria Baixada Fluminense e nacionalmente, né, e da professora Flávia Faisal, junto com a professora Márcia Plete também, professora Flávia Faisal, uma decana aí dos estudos sobre inclusão na área da Baixada Fluminense, porque é uma das professoras da estudiosa de educação especial aí da UERJ de Caxias, né? Então, a educação especial sempre é importante reafirmar que ela é uma modalidade de ensino, né? Ela não se vai, né? Ela não se exclui a partir da perspectiva do paradigma da educação inclusiva, né? Pelo contrário, a ideia das duas lâmpadas que se conectam nessa imagem que eu construí para vocês, ela foi construída por mim mesma, a ideia de conectar as duas, os dois conceitos, né, falando a respeito de métodos, de técnicas, de recursos, né, que promovam a acessibilidade, porque dentro do paradigma da educação inclusiva, nós reconhecemos este como uma política pública, né, que se pauta, que se baseia pelos pressupostos dos direitos humanos, né? Que direito é esse? O direito de aprender junto, aprender dentro, imerso na sua comunidade, tendo os seus pares, a convivência com os seus pares de mesma idade, de mesmo bairro, né? Como um advento de valor nesse processo, né? Então, quando a gente vai falar do currículo, da educação especial e da educação inclusiva, nós estamos falando de três bases que se interrelacionam, né? Pode passar para frente, por gentileza, porque hoje não é mais possível que a gente compreenda a inclusão educacional por um viés distante, né, da perspectiva dos direitos humanos, né? Esse é um conceito que tem sido construído junto ao grupo de pesquisa do OBE, né, com base nas orientações e nas práticas de pesquisa que são realizadas sob orientação da professora Márcia Plete, que fala que essa inclusão ela vai ser esse combinado de três grandes elementos: o desenvolvimento dos sujeitos, a pluralidade cognitiva e a convivência com a diversidade cultural nessa escola, que é de quem, pessoal? É de todos, é para todos, né? Nós temos aí algumas imagens alusivas fazendo a descrição da tela, como pontos importantes, asteriscos, checks,
pontilhados, porque às vezes a gente vai ler esse processo, sublinha isso num determinado texto, mas a materialização disso acaba esbarrando num fator que eu vou chamar a atenção de vocês agora, que é o currículo como uma barreira ao desenvolvimento pleno desses sujeitos. Eu gosto muito de imaginar o currículo como um enorme guarda-chuva. Quem cabe dentro desse guarda-chuva, né? Esse tem sido, eu vou pedir licença para fazer uma intimidade aí com vocês, né? Esse tem sido uma grande inquietação minha, né? Quem cabe no todos que denomina uma das principais características do currículo, né? Então, assim, são alguns tensionamentos, algumas questões que vêm perpassando, porque se eu não entendo a inclusão educacional por uma perspectiva que faz parte, que dá base, que estrutura os direitos humanos, né? É, ainda que eu entenda isso, né? O que é que me como é que eu me imponho sobre a dificuldade que é, sobre os desafios que são tornar a educação inclusiva? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu trago aí uma imagem, né, de um braço, e eu ouso dizer, eu peço perdão aí, mas eu ouso dizer que são os braços da educação, os braços dos educadores, né? Os braços, por exemplo, da minha amiga Jane, que está interpretando, né? Que está equilibrando um conceito muito caro, né? Que é de observar, valorizar e compreender essa diversidade humana, né? Quando eu falo lá da dimensão procedimental do currículo e eu apresento para vocês Braille, Libras datilológica e tinta, né? Ali, de maneira bem singela, a gente coloca a ideia da diversidade de compreensão, né? Da diversidade de processos que estão envolvidos na escolarização de um que é o outro peso que está nesse braço, complexo processo que conjuga ensino e aprendizagem. Então, a imagem, completando a descrição, ela é um braço forte, né, que equilibra o olhar do sujeito, o olhar de quem está implicado na aprendizagem, o olhar de quem recebe uma família na sua escola, o olhar de gestão, o olhar da própria equipe, por exemplo, de formação da Secretaria Municipal de Educação, que hoje traz a perspectiva, né, a ideia de estar aí oferecendo diálogos e debates, né? Essa semana riquíssima que vocês vão ter, inclusive tenho me organizado para poder assistir, reconhecendo a complexidade, a dinamicidade de um processo de ensino e aprendizagem que é direito de todos e todas, ok? Vamos lá, vamos avançar? Como fazer isso, né? Como operacionalizar esse processo, né? Ontem, na formação com a professora N, que eu tive o prazer de assistir até o final, aliás, a professora N foi uma aula, literalmente, né? Ela falou muito sobre o PEI, sobre o PIT, sobre atividades intencionais em relação ao trabalho direcionado aos estudantes, às pessoas com deficiência, né? Então, vou pedir para passar a próxima tela, que é tratando a respeito do PEI, né? E aí eu vou falar para vocês assim, o plano educacional individualizado que nós temos na rede do Rio, né? Ele tem sido uma conquista, pessoal. Ele é particularmente, como eu trabalho no município do Rio já há alguns anos, no centro de referência, né, no município do Rio, a gente tem feito muito esse exercício que é o convite que o PEI fala a respeitar, a compreender, a operacionalizar o desenvolvimento que atenda à singularidade de cada aluno, porque o processo dele ele só é comparado a ele mesmo, né? Então essa imagem ela
É uma imagem que eu já usei em outras formações, porque ela é uma criança pequena, sentada de costas para o espelho, que se vira e enxerga a ele mesmo, né? Porque quem é parâmetro para esse aluno? É ele mesmo. Ele tem os seus pares como mola propulsora do seu desenvolvimento, sim, mas quando a gente vai falar do como fazer, né, da prática metodológica, a gente vai precisar olhar para esses sujeitos, para as metas deles, para as metas que foram traçadas para eles, para as respostas que foram traçadas para ele, né? Então, não se faz esse processo sem um longo debate com a rede. E vocês têm aí, né? Eu vou falar de duas pesquisas muito bacanas, muito bem desenvolvidas, que têm Caxias como pano de fundo, né? A dissertação da professora Leila, a dissertação também da professora Érica Viliese, que são professoras da rede de Duque de Caxias, né? Então, vamos lá mais avançado um pouquinho. Sugiro, quem quiser conhecer um pouquinho da história do PEI, né, da estrutura do PEI, que nós aplicamos no município do Rio, tem no canal da Multi Rio, nós estamos fazendo uma sequência de formações, mas tem alguns materiais lá, alguns deles que foram, inclusive, gravados por mim, né, não porque eu saiba nada disso, porque na representatividade a gente precisa ter professores que vai lá, né, gente, que bota aí a cara a tapa, né? Eu confesso para vocês que eu não consigo ainda me acostumar com a câmera, né? Foi a pandemia quem tem me ajudado a tirar um pouquinho a inibição, né? Porque o meu lugar predileto no mundo é dentro de uma sala de aula, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a Multirio é um canal que tem sido muito parceiro, ele é um canal educativo do município do Rio, tem muito material e ele está disponível. Nossa intenção não é construir conhecimento, propostas, olhares, validações do trabalho e guardar, muito pelo contrário. Duque de Caxias é o município mais populoso da Baixada Fluminense. Ele é um dos municípios mais, assim, com maior referência dentro da Baixada Fluminense. Então, é nosso município irmão, né? Lá no começo, quando eu comecei a minha fala, eu falei comecei a trabalhar essa temática hoje. Eu falei da proximidade que é o desafio, né? A gente não tem é, 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 as regiões que vocês têm, a gente tem uma outra divisão, mas a gente está aí comungando dos mesmos desafios, como aplicar o PEI, como garantir, né, o registro da história de vida desse estudante, dos investimentos que a gente tem feito sobre esses estudantes, das respostas que eles têm nos proporcionado, né? E eu costumo falar muito, pessoal, que o PEI, na verdade, ele tem sido também não só um grande validador do nosso olhar sobre esse sujeito, sobre essa criança, sobre esse estudante, mas também uma oportunidade que a gente faça o nosso próprio feedback. Quem trabalha com educação especial vai entender o que eu estou te dizendo. Existe uma ansiedade, existe um desejo enorme no peito de cada professor, de cada profissional, de cada gestor, que esse desenvolvimento dessa criança, a gente encontra um caminho para construir, né? Então, eu costumo dizer que o PEI, além de um direito dessa criança, da história de vida dela, ele também é um feedback que a gente tem. Ele é uma fonte de consulta. Ele é um documento científico que nos ajuda a entender toda a trajetória, né, que a gente está construindo. Ainda tem muita, como é que se diz? Ainda tem muita lenda sobre o PEI, né? Que ele é um documento trabalhoso. Eu costumo dizer para vocês assim: qual é o PEI que sofre? É aquele primeiro. O segundo já está melhor. O terceiro eu já consulto o primeiro. O quarto eu já estou até, né? Porque é um processo que precisa ser levado ao longo do tempo de trabalho que a gente vai fazendo com esse sujeito, com essa criança, com essa comunidade, né? Pode passar para frente, por favor. Quais são os norteadores que embasam isso, né?
são propostas que nós vemos, nós estamos levantando sempre, porque essa imagem que ilustra o PowerPoint, ele é uma lupa, ele é uma mãozinha segurando uma lupa que tenta aproximar muito do que essa criança gosta, né? E aí eu estou falando criança absolutamente por vício, tá, pessoal? Porque eu tenho absoluta certeza que nós temos crianças, bebês, né? Olha a Glacione aí, estudiosa da área dos bebês, uma das referências que tem, que Caxias tem, não só como profissional da educação, mas também como estudiosa da área, é, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e hoje, pessoal, a gente já está falando até nos idosos. A formação de ontem trouxe aí o plano de transição para a vida independente, porque a gente já está considerando esse sujeito como alguém que fala por si, que exige o seu olhar específico, né? Então, quais são os norteadores que vão nos balizar para que a gente possa realizar adaptações, adequações de qualidade sobre esse processo? A gente vai ter a entrevista com o responsável, a gente vai ter a escuta, né? Não no sentido de anamnese, mas de oportunidade de se compreender quais são as expectativas. Quem nunca conversou com uma família onde a única expectativa dessa família era a socialização, né? Essa entrevista, essa conversa, muitas vezes ela vai precisar acontecer ciclicamente. Às vezes você pega uma informação importante para o teu trabalho pedagógico, não numa entrevista, mas numa conversa do portão, no pátio, numa culminância dentro de uma escola, né? O próprio sujeito, quando ele é jovem, adulto, quando ele, às vezes até criança, né? Eu vou citar para vocês uma coisa que aconteceu agora durante a pandemia. Um aluno que ligou para a professora e falou: professora, eu não quero aula remota no tal horário, não, tá? Porque passa o carro do ovo e me atrapalha, então eu não consigo ouvir a senhora direito, vamos trocar o horário? Ou seja, a gente está falando de uma criança demonstrando o modo de se trabalhar com ele, ainda que mediado por todas as tecnologias que a gente precisou desenvolver aí durante a pandemia, né, que tem feito ainda, a observação sobre o aluno, teu olhar sobre esse sujeito. E quando eu falo teu olhar, eu sei que eu estou falando para uma imensa categoria docente, né? Mas a gente também está falando da tia da cozinha, da pessoa que fica no portão, daquele tio que toma conta do pátio. Quem é importante nesse processo? São todos. Porque quando eu tenho um projeto político-pedagógico que se estabeleça verdadeiramente preocupado, conjugado com as expectativas de desenvolvimento daquele sujeito, eu não desconsidero orientações curriculares, eu não desconsidero construção de competências, de habilidades, de conhecimentos acadêmicos, mas o meu mote de trabalho está na formulação de um sujeito capaz de ter autonomia, ter independência, quer seja por maneira alfabetizada, letrada, pela atividade de vida diária, quer seja pela descoberta dos talentos deles, das oportunidades que para eles são mais significativas. Então, na hora de pensar adequações e proposições, a gente convida a que esse sujeito seja olhado, seja observado por inteiro, né? Porque esse fazer diferente, ele é legítimo, né? Ele é pautado num direito e numa conduta que a escola precisa resgatar como importante. Pode passar, por gentileza? Eu trouxe uma reflexão da professora Márcia Marim, da professora Patrícia Brown, né? Ambas pesquisadoras sólidas da área, que fala da questão da individualização como uma prática comum, que não é empobrecimento, não é privilégio, né? É, é se preocupar com a inclusão desse sujeito em situações de aprendizagem que sejam comuns aos seus colegas, né? Ontem a gente ouviu muito isso, gente. Fazer junto também é fazer.
Atender às diferenças individuais não é privilégio, pelo contrário. Muitas vezes, quando a gente faz diferente para um aluno com deficiência na turma, esse fazer diferente, entre aspas, ele acaba se tornando uma rotina tão bacana que privilegia tantos outros, né? Na minha experiência no ensino médio, que quando eu recebo alunos que são mais velhos, né, muitas vezes o caminho de trabalho que é feito com um aluno que está no curso médio, no curso médio técnico, que é a minha segunda vertente de trabalho, né, é o próprio aluno que me diz, olha, eu não gosto assim, eu gosto daquele jeito, né? Eu já tive situações onde, por exemplo, o aluno, ainda que tivesse direito à sala de recursos, ele dizia para mim, professora, eu não quero, porque a minha infância inteira eu passei dentro de um espaço onde eu acabava sendo o único ali de dentro, né? Claro que a gente tem N estratégias, pessoal. N estratégia. A minha sala de recursos do ensino médio tinha almofadas no chão, porque os trabalhos que eu precisava desenvolver com os meus alunos, né, só eram desenvolvidos se ele trouxesse a patota dele. Ou a patota é uma palavra de velhinho, né? O grupo dele, né, os amigos dele. Então, eu usava aquela estratégia de andar em grupo como, como uma pista, uma individualização que me dizia: eu consigo trabalhar com esse sujeito se eu abrir a minha sala para receber o grupo dele. Né? Então, eu era aquela pessoa que, por exemplo, eles sempre batiam na minha sala porque eu sempre tinha canetinha, folha de papel ofício, de vez em quando escorregava uma impressão de um trabalho esquecido, né? Olha, vamos ter uma prova, vem estudar aqui na sala de recursos, com uma musiquinha daquela gostosinha de ambiente, porque esse processo de individualização, e aí eu estou falando de uma experiência com o ensino médio, ele era necessário. Eu não estava super protegendo ninguém, apesar de muitas vezes eu ter que explicar isso para os meus colegas, né? Pode passar por gentileza. Essa ideia ela está pautada numa perspectiva que os estudos que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisa do OBE estão comprometidos com práticas, né, inclusivas, né, com a ideia de práticas que sejam favoráveis ao desenvolvimento do sujeito, mas que permitam, que favoreçam esse diálogo com os pares, com as pessoas que estão ao redor dele. Então, eu trago nessa imagem um diagrama bem conhecido a respeito dos princípios do desenho universal para a aprendizagem, e aí eu não consigo adentrar nessa temática aqui agora, né? Mas que fala da diversidade de oportunidades que a gente precisa pensar quando está trabalhando com o desenvolvimento humano. Né? Então, entender como eu vou trazer esse sujeito para se engajar na tarefa, né? Proporcionar múltiplas formas de apresentação, e aí a gente às vezes fica preocupado, né? Poxa, eu tenho uma prova para adaptar, e essa maneira que eu tenho de adaptar a prova ela pode ser encarada como um privilégio, né? E gente, esses dias mesmo, segunda-feira, eu estava assistindo uma palestra de um professor francês, pós-doutor de uma universidade na Espanha, aliás, perdão, da Universidade do Arizona. E ele estava falando, por exemplo, que na pandemia ele não viu problema nenhum em algumas atividades ele aceitar trabalho final de curso com o TikTok, né? Confesso a vocês que a minha orientadora não me peça a apresentação de trabalho em TikTok, porque se eu estou aqui com borboletas no estômago, porque estou falando com vocês, né, dentro da minha casa, imagina, por exemplo, ganhar mundo, né? Então, às vezes, diversificar as formas de apresentação do conteúdo, né? Também favorecer com que esse aluno possa representar a forma de conhecimento dele de maneira múltipla, né? Eu vou confessar para vocês agora, nesse tempo de pandemia, às vezes a gente precisou muito entrar, entre aspas, na casa dos nossos alunos
e ensinar um pouco das estratégias diferenciadas, diversificadas para as famílias dos alunos, né? E eu vivi uma situação que foi peculiar. A mãe dizia para mim, professora, eu não tenho lápis, eu não tenho borracha, eu não tenho caneta, eu não tenho aquele não, 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 não. E como eu estava fazendo uma chamada de vídeo pelo WhatsApp com ela, eu percebi que havia uma fruteira em cima da mesa dela, com várias frutas coloridas. E olha a coisa do olhar, né? Quando eu vi aquela imagem, eu fiquei pensando, poxa, aquilo ali é uma coisa que está na casa, está à mão, né? Fui procurar na internet, eu fui procurar formas, né? E na aula seguinte, quando eu fiz a chamada, eu falei assim: olha, dona Fulana, essas frutinhas que estão em cima da sua mesa, essas frutinhas são de plástico? Ela falou assim: sim, então sim, professora. Então, vamos trabalhar com elas. E aí a gente foi desenvolvendo atividades onde essa família foi dando início a aquela retomada que na época era necessária de vínculo com o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, né, práticas de desenho universal para aprendizagem, elas também estão a serviço daquele processo que a gente tem à mão. Porque senão a gente fica o tempo inteiro pensando, poxa, se eu tivesse computador, poxa, se eu tivesse impressora. Gente, meu sonho de consumo. Hashtag fica a dica, hein? É uma plastificadora, né? Um objeto que nem é tão. Eu vou contar uma piada para vocês, tá? Não pode rir, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhona. Eu já andei com um arco de cabelo com um papelzinho escrito, quero uma impressora colorida. Toda reunião da minha escola eu ia com quero uma impressora colorida no arquinho de cabelo. Porque senão a gente fica esperando aquilo que é ideal, aquilo que é o fundamental, né? E o que eu tenho à mão, e aquilo que é singular para o aluno, né? E aquilo que é da vivência dele, né? Da rotina dele, acaba sendo desvalorizado. Aí lembra que a professora Anne falou ontem, né? O que ele gosta, né? O que ele quer, qual é o desejo dele, né? A gente às vezes desconsidera isso, mas isso é papo mais para frente. Sugiro que vocês entrem lá nas redes sociais do OBE, que consultem também os repositórios que a Secretaria Municipal de Educação do Rio, de Caxias também tem. Gente, o site de Caxias é top, né? O YouTube da Secretaria Municipal de Caxias, ele é uma enciclopédia viva, né? Vocês viram, tem vivido o processo de reestruturação curricular com acesso, por exemplo, a pesquisadores incríveis, referências nacionais, né? Vamos começar a fazer com o que a gente tem agora na nossa mão, né? Vamos avançar aí? Eu trouxe algumas imagens interessantes, né? Recentemente, nós ouvimos aí que seria complicado, né, ensinar geografia, por exemplo, numa sala de aula comum para pessoa cega, né, gente? E o que que a gente tem aí à mão? Mapas táteis construídos com material popular, com barbante, com tinta, né? Com EVA. Olha aí aquele humorista, né? A nossa Eva, né? As nossas estruturas simples. Eu trouxe para vocês algumas imagens de livros que são feitos em braille, relevo, tinta e ampliado, que são lá do Centro de Transcrição a Braille, do Instituto Municipal Helena Titoff, e coisas que estão aí no ao nosso alcance, né? A gente tem uma folha impressa em braille tinta, que também tem uma reguinha que a gente compra em lugar popular, né? E que vai favorecer com que esse estudante possa aí ser protagonista do seu processo de aquisição de conhecimento, né? Então, pode sim ensinar estudante cego em sala de aula regular, né? Pode sim, eles estão aí ganhando o mundo, né? Ganhando medalhas, orgulhosamente trazendo reflexões, e são adaptações simples, né, que estão ali no contexto e que podem, inclusive, ser feitas, realizadas pelo próprio aluno no bojo das suas atividades cotidianas. Pode passar, por favor. A gente tem literatura especializada de sobra, né? Não nos falta isso. Não nos falta conhecimento sobre como fazer, né? Eu, particularmente, sou absolutamente fã desses livros, são aqueles livros que moram em cima da minha. Eles transitam aqui em casa, tá, pessoal? Às vezes estão em cima da cama, às vezes estão em cima da cadeira do lado, às vezes estão na bolsa comigo no trem.
né? Muitas vezes estão em cima da minha mesa, porque a gente é sim sujeito de pesquisa, de compromisso, de participação, de engajamento nessa busca pelo que melhor atende ao nosso aluno, né? Nós temos também, pode passar por gentileza, literatura jurídica, respaldo legal para isso, e aí nesse slide, no próximo slide, eu trago duas legislações, né? Uma é ressaltando o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre o direito da pessoa com deficiência em vivenciar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, ao longo da vida, com o objetivo de desenvolver esse sujeito o mais possível, mas a gente já tem há algum tempo legislações que amparam a respeito disso também. Né? Aí a parte de baixo, né, da tela traz um texto sobre o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394. Gente, que só ele sozinho já daria conta do processo, porque ele fala de currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, organização específica, tudo voltado para a atenção das necessidades desse público, né? Então, não nos falta literatura, não nos falta criatividade, não nos falta crença de que esse estudante pode e vai aprender, não nos falta é, é, arcabouço jurídico, base legal. Pode passar o próximo, por favor. Não nos falta a perspectiva de que esse processo o tempo inteiro precisa passar por longas ações de avaliação. Avaliação do quê, Sheila? Né? De metas, da nosso próprio olhar, da nossa própria observação. Eu poderia contar muitas histórias para vocês que nem são tão bonitas assim, são histórias engraçadas, onde o aluno falava para mim, professora, como assim, professora? Não preciso disso. Eu lá toda, né, bem capacitista, não, vem cá comigo. Professora, me deixa. Né? Como eu já trabalho, há muitos anos eu trabalho com uma faixa etária mais adolescente, jovem, adulto, tem um deles que fala, professora, me erra, eu sei fazer sozinho. Né? Avaliação das etapas, isso, o professor tem expertise. Professor, quando eu falo, tá, pessoal? Eu estou falando estou generalizando, porque todo mundo que trabalha dentro do contexto de aprendizagem, ele é educador, né? Ele tem possibilidade de estar envolvido, de estar é, 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 elevando o olhar sobre recursos e estratégias. Às vezes, muitas vezes, a gente precisa se convencer dos avanços. Muitas vezes, no final do ano, a professora fala: Nossa, ele avançou muito, né? Essa criança, quando chegou aqui, ela era desse jeito. Olha, esse aluno, quando chegou aqui, ele não fazia isso, não. A fala do professor ratifica esse processo avaliativo, né? Ela ratifica as respostas, os resultados, né? Ela traz elementos de formas de engajamento desse aluno, né? Qual é aquele aluno que você fala assim, ó, trabalho não quer fazer, não, mas bota uma musiquinha, bota um videogame, né? Gente, até 2019, o celular era um demônio, era demonizado na sala de aula. Hoje em dia tem estudante com deficiência, youtuber, né? Hoje em dia, uma das formas mais bacanas que a gente tem visto são os nossos atletas aí ganhando medalha torta e à direita a despeito de qualquer situação, com engajamento na internet gigantesco, né? É, ainda que a gente tenha sempre e que para sempre e que todo sempre replanejar, reavaliar, né, repensar, porque a trajetória não nós não somos João e Maria que andamos pelo torrão de açúcar, né? Então, são vários elementos que vão compondo também o nosso cotidiano. Passa, por favor, mas já finalizando mesmo a minha fala, lembra que eu trouxe essa imagem? A acessibilidade atitudinal é um ponto que a gente precisa é, é, assumir como verdade.
Na reportagem ontem, quando eu estava montando esse PowerPoint, eu resgatei a reportagem original, ela é de 2015, quando essa atendente da lanchonete foi perguntada por que que ela fez isso, né? Ela falou: o meu cliente comprou um sorvete e ele não ia poder desfrutar da, da sensação de desfrutar, de tomar o sorvete dele se eu não ajudasse. Para mim, foi a continuidade do trabalho, do que eu estava fazendo, que era vender o sorvete para ele. Para ele, a gente não tem nem como mensurar. Não é uma relação desigual, né? É importante que a gente sempre se pergunte: e se fosse comigo? E se fosse com meu filho? Eu gostaria? Como eu posso fazer diferente, né? Quando eu olho para o currículo, ainda que eu não veja um enorme guarda-chuva que caiba a todos e todas, eu preciso considerar de maneira assim, sem condições, incondicional, que esse estudante está ali como um sujeito de direito que vai ter benefícios, mas que vai acessar um conhecimento genuíno, mas que também vai oferecer oportunidades para que a gente tenha uma escola mais justa, para que a gente tenha um ambiente mais coletivo, porque a história tem mostrado, quando a gente abre mão desses processos, a gente paga um preço muito, muito forte, né? E aí, pessoal, finalizando a apresentação, a última tela de muito obrigada, né? Eu já tenho quase uma hora de live, eu ainda não consigo ficar tranquila. Eu acho que a gente tem um tempo. Como eu estou sem óculos, eu quase não consigo ler nada. Se houver alguma questão que eu possa colaborar, que eu possa trazer aí, eu estou à disposição, tá bem? Obrigada aí, tá, pessoal? Esse delay da internet, né? Obrigada, professora Sheila. E agora nós vamos passar para os momentos de perguntas. A gente tem uma pergunta aqui. Eu não consegui ler Eu não consegui ler, então se eu puder trazer mais Nesse alguma momento. coisa aí. Oi, Oi, estou te ouvindo. Sheila. Desafio educacional para as crianças no momento de pandemia. Uma pergunta do chat. Repete para mim, por favor, Glaciane, desculpa. Qual o desafio educacional para essas crianças nesse momento de pandemia? Momento de É, pandemia. eu vou te dizer que, na verdade, a pandemia ela remexeu com as nossas estruturas, né? Eu vou falar para vocês assim, hoje eu tenho oportunidade, né? Uma das minhas atribuições durante a ação do meu trabalho na Secretaria Municipal de Educação é acompanhar estudantes que seriam considerados estudantes com atendimento domiciliar, né? Então, assim, às vezes é trazer significado a essa parceria dessa família que nos impulsiona em relação a buscar formas diferenciadas, né? A buscar maneiras, né? Achar que, por exemplo, uma das questões que mais me trouxe inquietação na pandemia foi o fato de que a gente não, muitas vezes não podia levar recursos com os quais a gente está acostumado a viver no dia a dia, né? Então, acho que um dos grandes desafios para as crianças com deficiência no momento de pandemia está exatamente em quem está trabalhando pedagogicamente com essa criança em contraformas diferenciadas. As crianças, né, os estudantes, é, é, o, a comunidade discente, né, na verdade, ela ficou ali, muito, muito assim, muito, como é que se diz? Muito
muito aguardando muito a nossa resposta, né? E como escola, como espaço de aprendizagem, a gente está há muito tempo acostumado a fazer aquele igual, aquele daquele jeito, né? Eu confesso a vocês assim, quanto conhecimento eu consegui construir nesse processo de tecnologias digitais, né? Eu nem era uma pessoa que tinha rede social, né? Uma das grandes questões para mim da rede social foi que ela passou a ser considerada inevitavelmente como um elemento pedagógico e não apenas como um espaço de visibilidade, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios que a pandemia nos trouxe é a ideia de que a gente precisa, enquanto escola, enquanto espaços de aprendizagem, problematizar esse fazer cristalizado, engessado, pronto, que nos ensinaram lá na formação de professores, na nossa escola, na nossa formação como um todo. E também, que para mim foi fundamental, o nosso colega, né, o nosso diretor, o agente de apoio, o professor de apoio, quem é que está do meu lado naquele momento? Ele é a minha melhor e maior opção de parceria para atender a necessidade desse meu aluno. Não sei se alcança, mas é isso, né? Eu falo também muito do meu coração, da minha experiência, né? Tem mais alguma pergunta? Então, nós temos um comentário aqui. Temos que nos colocar no lugar do outro sempre, fazer sempre essa pergunta. E se fosse comigo? É Né? verdade, é o exercício, né, Glacione, de alteridade, né, de empatia, mas principalmente de reconhecimento do direito inalienável à educação, ao acesso ao que é público, né, aquilo que às vezes a gente esquece que é de todo mundo, né? Gente, quem tem direito à escola? Todo mundo, todos, né? Inclusive a gente, como professor, como profissional de educação, como equipe gestora que está aí se capacitando, se formando sempre, né? Levanta a mão quem não fez nenhum cursinho durante a pandemia para melhorar a sua prática, né? Então, acho que é nesse sentido, mais ou menos. Muito bom. Deixa eu ver se nós temos mais perguntas. Tem aqui como nossa rede pode ser conhecida pela atuação junto ao todos que cabem no currículo. Esse todos que cabem no currículo. Pois é, né? Boa pergunta, né? O que a rede tem de potencial? O que cada escola tem de estrutura já conhecida, que é de uso coletivo, né? Eu acho aí a gente volta para a construção de projetos pedagógicos que precisam estar verdadeiramente comprometidos com o desenvolvimento da sua comunidade como um todo. Recentemente eu tive numa escola, eu moro aqui em Campo Grande, bem próximo da Serra do Mendanha. Então, recentemente eu tive numa escola onde a escola é praticamente uma escola rural. E eu sei, por exemplo, que Caxias tem distritos que são considerados escola rural, né? E quando a gente pensa em Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a gente pensa logo no calçadão de Copacabana, né? E não é, pessoal. Tem, por exemplo, a Rocinha, tem as escolas, por exemplo, dentro dos hospitais. Tem, por exemplo, a escola que eu fui visitar aqui na Serrinha do Mendanha e a direção falando, olha, aqui às vezes não é o celular que funciona, às vezes é a caminhada, é chegar à porta da família e ver se está tudo bem, resgatar essa criança no laço mesmo, ir lá junto, conhecer a realidade dele. Então, é, acho que foi a Luciana Abreu, né? Agora eu consegui enxergar aqui.
Luciana, como é que é a nossa rede, como é que é a rede de Caxias, e eu acho que todas as redes, né, pessoal? Como é que ela pode ser conhecida como uma rede que o currículo dela, o guarda-chuva dela cabe todo mundo, encontrando a sua vocação, ouvindo, escutando, se importando e se inquietando. Eu acho que tem questões que são pautadas não pela nossa zona de conforto, mas por aquilo que nos move, né? O que é que move a rede? Como ela quer ser conhecida? Isso dá trabalho, mas vale muito a pena. Tudo bem? Tem aqui um comentário da professora Maria Reis, né? No mundo de hoje, cada vez mais plural, penso que é necessário caminharmos no sentido do olhar da diversidade. As pessoas são diferentes, especiais ou não. Tem razão, né, o Marisa? É, a diversidade de sujeitos é o que compõe a beleza desse tapete enorme que é o ser humano, né? Então, assim, ainda que vamos lá para a sabedoria é, da sabedoria popular, os dedos das mãos são iguais, são irmãos, mas não são iguais. No entanto, eles muitas vezes só vão conseguir construir, atender a sua funcionalidade quando estão unidos, né? Quando estão juntos, né? Então, assim, eu volto a falar, a diversidade, ela precisa ser considerada como fator potencial do espaço de aprendizagem. Fazer diferente, muitas vezes para o aluno com deficiência, significa dar conta de outras demandas e outras possibilidades de estudantes que às vezes não têm deficiência, né? É o fazer junto, é o fazer com. Isso gera conhecimento científico, claro, mas isso gera aquele comentário que eu fiz bem no começo, né? Experiências, experiências coletivas, experiências vivenciais, experiências sociais. Vou repetir uma frase que a professora Anne falou ontem, né? Quem aqui se lembra da prova de química do segundo bimestre do segundo ano do ensino médio? Você não se lembra disso. Você se lembra, a não ser o pessoal da química, né? Mas você se lembra, por exemplo, do amigo que você conheceu, da bagunça, da zoeira, da prova que você é, é, pediu uma cola. Você se lembra, por exemplo, de quando você entrou. Você se lembra de como você se sente. E aí é uma coisa que eu não estou negando o lugar do conhecimento científico, mas que também a supervalorização apenas desse viés do conhecimento, ele acaba ficando frio, né? Vazio. Eu me lembro muito, pouca gente sabe, mas eu fui estudante da rede municipal de Caxias, né? A minha família é da Baixada Fluminense, então eu não sei se tem alguém assistindo aí, mas lá no século passado eu fui aluna da Escola Municipal 7 de Setembro, ali da região da Feoduc, né? Gente, eu me lembro até hoje das bagunças para atravessar a linha, eu me lembro das expressões, eu me lembro das professoras, eu me lembro do pátio da escola, do muro da escola. A escola é esse lugar onde a gente sente também, né? E não é na homogeneidade que isso se constrói, é na diversidade, no choque entre o biológico, entre o cultural, entre o social, né? Acho que você está certa, Marisa. Mais algum comentário? Temos mais um comentário aqui. Políticas públicas dependem de parcerias intersetoriais também. Essas redes determinam a garantia dos direitos humanos? Olha, eu vou falar uma coisa assim. é, a educação sozinha, né? É até uma frase que o Paulo Freire fala muito, né? A educação sozinha, ela não vai dar conta, né? Então, mas a educação, às vezes, ela tem o privilégio de compreender quem ela precisa para ter como parceiro,
né? A educação especial, ela por muito tempo, ela foi considerada uma pré-determinação biológica. Os médicos diziam o que fazia-se com esse sujeito. A gente está, ao longo desses anos, se constituindo cada vez mais como área, como campo de conhecimento, para entender que o biológico, ele tem seu papel, mas é na construção do coletivo entre biológico, cultural, área médica, lazer, transporte, cultura. É nesse mote que esse sujeito ele vai ter mais oportunidades de. Então, muitas vezes, a gente, como educação, também não, a gente se retrai em relação a potência que é buscar as parcerias. Muitas vezes também, porque a gente está falando de educação, está falando de saúde, está falando de lazer, está falando de fragilidade, de vulnerabilidades sociais, essa correria não dá tempo da gente segurar na mão. Você já viu situações, pessoal, onde o aparelho da saúde ele era dentro do quintal da escola, tá? Eu estou falando de uma cidade muito longe daqui, o aparelho da saúde ele era dentro do espaço da escola, mas a comunicação quase não existia. Eles eram vizinhos, né? Então, assim, a quem cabe esse viés? Eu acho que cabe a todos. Muitas vezes você vai ter equipes de saúde dentro da escola fazendo diversos serviços, mas esses serviços da área da saúde eles não se ampliam para a formação de parcerias. E aí eu vou dizer para vocês, tá? Caxias, ela tem potencial para a área. Né? Nas pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, a gente tem aí inúmeras situações, e aí eu parabenizo a professora Renata Vogas, né, que junto com todo o seu staff, né, para dentro da Coordenadoria de Educação Especial e para além das portas da coordenadoria, que eu já tive o prazer de conhecer fisicamente, vem aí agregando, né? Olha, quem pode contribuir? Vem todo mundo, né? Vem o lazer, vem o transporte, vem, por exemplo, a equipe de alimentação. Quem é que pode me dar a mão nesse momento? Eu vou lá e vou agarrar a mão dessa pessoa, com álcool em gel, tá, pessoal? Mas eu vou lá e agarrar a mão dela. Tranquilo? Bem, acho que não temos mais perguntas aqui. E eu vou passar aqui a palavra para a professora Renata Vogas, que está aqui do meu lado. Tá aí? Ah, ela está aqui. Ela quer estar aqui do meu lado. Tá certo. E para a gente fazer aí nossas considerações finais, né? Caminhando aí para o final da nossa live. Olá, boa tarde. Tudo bem, Sheilinha, Jane, Estela, nossas colegas de tela nesse momento, compartilhando, trocando, conversando, aprendendo coisas lindas e grandiosas. Estou muito feliz por essa tarde, por todo o conhecimento que vem sendo agregado para essa rede. Temos muitas pessoas online. Também tenho certeza que muitas pessoas estão desejosas de chegar em casa para acessar, porque vai ficar gravado, né? Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade. E as suas falas, Sheila, enchem a gente de esperança. Estou aqui, a gente fica doido para começar a planejar diversas ações e poder compartilhar com as nossas escolas, né? Temos muitos desafios pela frente, é uma ação que não dá para acontecer sozinha, nós não conseguimos caminhar sozinhos de forma alguma. E eu estava lembrando aqui de uma fala, na verdade, duas falas suas, né? Nós temos o hábito de ouvir os colegas, né? E aí eu anoto aquilo que eu acho muito bacana, porque eu quero reproduzir isso lá na frente. E uma vez você disse assim, compartilhando seus conhecimentos com a minha equipe, você disse assim: nós temos mesmo o papel de incomodar.
professores, diretores, equipe, nós precisamos incomodar, porque nós somos a voz quanto aos direitos e as responsabilidades com o nosso aluno, né? E aí, quando a gente pensa de que esse papel é nosso, né, nós começamos de fato a ressignificar a nossa prática. Ontem, na abertura, eu falei sobre isso. A nossa intenção, enquanto coordenadoria, é de estar ofertando esses ciclos formativos com grandes, né, com ícones para a gente na área da educação especial. Eu teria inúmeros ainda para fazer, um a cada dia do mês, e ainda seria pouco de tanto conhecimento que vocês têm e podem compartilhar, né? Mas que sirva para que a gente possa ressignificar a nossa prática. Ontem a Anne falou muito para a gente sobre o protagonismo do nosso aluno, né? O aluno precisa ser o protagonista desse processo, né? Uma outra fala sua para a gente, né? Hoje você falou isso também em outras palavras, mas você já disse assim para a gente, a que interesses esse currículo atende? Se o aluno não for o protagonista desse processo, né? Se o nosso foco não for o aluno e as nossas propostas de ensino e aprendizagem não forem a partir do nosso aluno, elas não farão sentido, né? Currículo pressupõe planejamento, pressupõe pensar no desenho universal, pressupõe pensar em adequações, em ações colaborativas, em objetivos e estratégias diferenciadas, pressupõe pensar em avaliação, né? Você foi encerrando lindamente. Pressupõe pensar em avaliação, pressupõe pensar no PEI, né? E nada disso é construído sozinho. Nada disso a gente consegue construir se não for de forma colaborativa no chão da nossa escola, se for junto com a família, né? Uma vez eu aprendi com você que PEI é contrato. Tem acordos, tem cláusulas, tem condições, tem consenso. O PEI é parceria com a família. Olha, eu sou uma boa aluna, não sou, Sheila? Aprendi isso com você, né? E as suas falas nos enchem de esperança, né? Não seria possível, porque é o PEI quem vai responder, né? O que vai ser feito e o que já foi feito com esse aluno, é o PEI que vai balizar as avaliações, né? Junto ao roteiro investigativo, junto ao relatório desse aluno. Então, eu acho que a sua fala hoje contribuiu ricamente para a nossa tarde, para o nosso aprendizado. Eu deixo essa live hoje, a gente já vai para 1h20 de encontro, né? Mas é, esperançosa, né? Do verbo esperançar mesmo, de depois compartilhar, porque depois das lives a gente vai recebendo um monte de mensagem, né? Dos diretores, dos professores. Já tem escolas pedindo grupos de estudo para a gente poder levar isso para os professores que não tiveram acesso ao encontro. Então, quero muito te agradecer por toda a colaboração que você vem dando para a nossa rede, enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto amiga, enquanto parceira. Sheila esteve com a gente no processo, nas discussões, né, da reestruturação curricular. Foi aluna da nossa rede, gente. Olha que lindo isso. Fiquei emocionada de saber. Aluna da nossa querida Escola 7 de Setembro. Olha que lindo. É a filha voltando a casa. É verdade. Muito obrigada, Sheilinha. Foi incrível. Eu só não sei se a gente tem mais comentários ou perguntas a serem respondidas, mas muita gratidão a você e ao seu carinho pela nossa rede. Renatinha, professora Renata Vogas, né? Tá sem som. Tá sem som? Sheila. Para mim tá. Ah, Oi, voltou? Beleza. Voltou, tranquilo? Para mim, particularmente, Caxias, além de buraquinho no meu coração, é uma rede potente de professores conscientes da sua capacidade, das suas responsabilidades, professores que dão lição para o mundo inteiro, para o Rio de Janeiro inteiro, para o Brasil inteiro, do quanto educação é compromisso de todos com todos. Duque de Caxias não deixa dever para nenhuma rede. E aí, assim, claro que eu estou envolvida com Caxias
não só como campo de objeto de estudo e de análise, mas eu não faria isso se não fosse um lugar onde a gente aprende com as pessoas, aprende com os profissionais, aprende com as oportunidades. Então, queridos, queridas, Caxias é escola, vocacionado a ensinar. Ensinar a quem? A todos. Você pode ler inúmeras teorias sobre currículo. Você pode ler inúmeros livros sobre currículo. As lives da reestruturação curricular são verdadeiras aulas, momentos históricos, né? Que outra rede é tão generosa que chega a fazer um momento onde essa marca fica para todos, para outros lugares, para outros espaços que se beneficiam, inclusive nós como pesquisadores, né? Então, assim, se hoje eu puder falar alguma coisa sobre inclusão, educação especial, currículo, e prática pedagógica diferenciada, eu falo: Caxias é escola, Caxias faz escola. Vocês têm tudo na mão, inclusive grandes parceiros, grandes universidades, pessoas que estão aí dispostas a botar a mão na massa junto. Parabéns, né? O carinho enorme fica, mas também fica a responsabilidade de a gente fazer acontecer. Obrigada, pessoal. Aproveitar aí e agradecer também as intérpretes, ansiosa, eu devo ter falado demais, me perdoem. Glacione, né, além de ser a nossa referência aí na sala, Paulo Freire, né, um ícone da Baixada Fluminense, uma pesquisadora generosa, consciente da responsabilidade daquilo que faz. Renatinha, que mora no meu coração, né, toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, né, eu agradeço a oportunidade, peço desculpas pelo nervosismo, não é fácil falar para vocês, né? Mas assim, um grande beijo para todos, continue usando máscara e a gente se vê ali na esquina, tá bom? Ai, Sheila, que carinho, muito obrigada. Essa gratidão, ela é toda nossa. Eu quero muito, muito agradecer a você, as nossas intérpretes novamente, né? Professora Glacione, professora Denisiana, que não pôde estar com a gente aqui porque está em outro encontro, né? A nossa chefe do Departamento de Educação Básica esteve com a gente ontem. Nossa subsecretária, professora Miriam Medeiros, também está em outro encontro. Nossa secretária, professora Roseli. A gente tem tido grandes parceiros ao nosso lado. Temos muito a avançar, mas também já avançamos bastante. Quero agradecer a presença de todas essas pessoas aí compartilhando os seus saberes também no chat. E acabei de ver que nós estamos com a presença da professora Márcia Marinho, uma querida, está aqui com a gente, né, participando. Quero também Olha agradecer. só. Ô, Renata, a bibliografia citada na palestra veio assistir a gente. Veja se a gente não está Viu? chique. Isso é muito lindo. Lindo, chique, né? Estamos chiques mesmo, porque estamos com o doutor José Carlos, membro do Conselho Municipal em defesa do direito da pessoa com deficiência de Duque de Caxias, do qual também faço parte. Ele, né, como membro do setor do departamento jurídico, está aqui participando com a gente, lutando pela defesa desse direito, do direito do nosso estudante, do protagonista das nossas ações, do protagonista dessa história, né? Porque se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Né? Então, tudo pelos nossos alunos. Muito obrigada, Sheilinha, muito obrigada, equipe. Vocês são sensacionais. Muito obrigada. E no dia 20, nós temos mais um encontro, 20, 21 e 22. Vai ser um batidão também com temáticas assim maravilhosas. A gente quer que os diretores, as equipes compartilhem também com os professores, professores do ensino regular, professores do AE, professores de classes especiais, os agentes de apoio à inclusão, todos os da comunidade, pais, né?
os pais, os responsáveis, é muito importante que eles também possam fazer parte desse momento. Muito obrigada. Obrigada, professora Renata. Obrigada, professora Sheila. Olha, uma querida nossa aqui da rede, né? Obrigada pela parceria com o BBE, né? Da Rural, que está sempre com a gente nas formações. Professora Márcia, né? Mande um grande abraço para ela. E lembrando que a Renata citou aqui, né, o próximo ciclo, 20, 21 e 22 de setembro, nós temos no dia 20 a professora doutora Flávia Faisal, da FEBEF, no dia 20, no dia 21 a professora Maíra, né, que era da nossa rede, agora está lá no Pedro II, né, mas é nossa também. E no dia 22, a professora doutora Patrícia Cardoso e a nossa querida professora Márcia Plesch, que estará com a gente também no dia 22 de setembro. E eu já quero aproveitar para convidá-los para, na próxima sexta-feira, nós teremos a live em comemoração, né, ao Dia da Educação Infantil, que foi agora em agosto, né, no dia 25, e a gente vai tratar sobre o direito de ser criança, a especificidade da educação infantil em debate. E nós teremos a participação da professora doutora Georgette Moura, que também é egressa da Rural, né, assim como a professora Sheila, da CEMED de Mesquita, também atua ali na CEMED de São João de Meriti. Então, a professora Georgette também é uma grande pesquisadora da infância e que trará também aí fará uma belíssima live com a gente na próxima sexta-feira. E na próxima semana, no dia 8, nós teremos também mais uma live promovida aí pelo NUP, o Núcleo Profissional da Secretaria Municipal de Educação, onde nós falaremos sobre o Setembro Amarelo, né? Estamos no Setembro Amarelo, e o nosso encontro vai falar um pouquinho sobre a adolescência, encontros e desencontros entre a adolescência e a escola. Então, essa live será no dia 8 de setembro, né, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Então, estão todos convidados, tá, gente? Professora Sheila, muito obrigada. Obrigada, intérpretes Estela, Jane, professora Renata e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Obrigada, gente. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.